Muitas feras podem se tornar presas, como por exemplo o leão. Ele é considerado o rei da selva, entretanto pode ser morto por hienas. A águia é chamada muitas vezes de rainha do ar, mas durante a noite fica totalmente indefesa perto das corujas. E quando se trata da vida aquática, logo pensamos que não existe nenhum outro animal que possa encarar uma orca. Mas será mesmo? Nós somos o mais que animal e no vídeo de hoje vamos mostrar por que as orcas são tão temidas. Eu acho que as famosas orcas nem precisam de apresentação, mas vamos lá. Elas são gigantes, pretas e branco, predadoras natas e extremamente inteligentes. Tão inteligentes ao ponto de se organizarem e planejarem cada caçada. Orcas normalmente caçam em grupo e, dependendo de quem será a futura refeição, elas decidem qual será a estratégia tomada. Se caso a presa for um tubarão, ele precisa estar desorientado. Se for um cardume de peixes pequenos, fazer algo parecido com um círculo de bolhas poderá resolver. Agora, se a escolha for em baleias, o plano de ataque é brutal. As orcas se revezam para morder, puxar as baleias pelas nadadeiras e empurrar bruscamente até que elas fiquem completamente exaustas. E mesmo quando as orcas escolhem presas muito maiores que elas, sendo uma ação em grupo, obviamente acaba cansando até as enormes baleias. Orcas usam também uma artimanha para afogar as baleias, bloqueando o orifício de respiração delas. E depois de uma perseguição que pode durar horas, a luta acaba normalmente com a gigante baleia sendo abatida. Existem várias espécies de baleias, de formas e tamanhos diferentes, e algumas delas, principalmente quando jovens, não são muito maiores que as orcas. Mas e a baleia azul? Essa sim é imensa. Inclusive, ela é considerada a maior criatura que já existiu no nosso planeta. Agora, você já imaginou orcas que parecem com golfinhos com dentes afiados colocar uma baleia azul para correr? Para falar a verdade, até mesmo essas gigantes preferem ficar bem longe e temem muito um grupo de orcas. Mas, na maioria das vezes, as orcas focam nos filhotes, e isso é tão comum que existem registros de baleias protegendo filhotes de outras espécies de baleias. Inclusive, em um desses registros ocorreu de uma jubarte proteger um filhote de baleia cinza já morto, para que as orcas não terminassem seu serviço. Filhotes de jubarte são um dos alimentos favoritos das orcas e muitas vezes elas comem apenas sua língua, pois aparentemente essa é a parte mais saborosa para elas. O restante da carcaça é deixada para outros animais. O mesmo acontece quando caçam tubarões. Elas se alimentam de seu fígado, pois possuem substâncias nutritivas, ou seja, tubarões são suas vitaminas. Já citamos aqui pelo menos 3 possíveis refeições das orcas, então já podemos ter ideia do quão poderosas são. Mas será que não existe nenhum animal que consegue bater de frente com elas? Existe sim, e se chama cachalote. As orcas até atacam fêmeas e filhotes dessa espécie, mas com os machos elas preferem não se meter. Cachalotes possuem uma cauda pesada e poderosa, capaz de aplicar golpes tão fortes que podem ser fatais. Especialistas ainda não conseguiram precisar a força dessas pancadas, mas podemos imaginar a potência se pensarmos que uma cachalote adulta pesa cerca de 80 toneladas. Então, caso elas fiquem um pouquinho mais agressivas, as orcas não teriam nem chance. Outro poderoso predador capaz de botar medo em uma orca é o feroz tubarão branco. Também, com seus dentes afiados e seu olhar assassino, quem não teria pavor de dar de cara com um deles? As orcas são por natureza os únicos rivais do tubarão branco. Mas se o tubarão for mais rápido e morder a orca primeiro, suas fileiras de dentes
provavelmente perfurarão a pele grossa dela. Entretanto, apenas se ele atacar primeiro. Do contrário, as orcas seguirão o plano de caça delas, batendo nele para deixá-lo completamente confuso e sem possibilidades de reagir, o que normalmente é infalível. Em pouco tempo, ele se torna um delicioso jantar. Mas e você? Conhece algum animal que poderia ganhar em um combate com uma orca? Deixe aqui nos comentários. Como já falamos, as orcas possuem muitas técnicas de caça e elas escolhem e planejam um ataque de acordo com a presa e com o ambiente. E uma estratégia que chama atenção é a usada para caçar focas. As focas têm o costume de saírem da água para repousar em blocos de gelo. Lá, elas relaxam e ficam tranquilas, pois nada podem ameaçá-las. Será mesmo? Porque as orcas, sendo espertas como são, conseguem facilmente dar um jeitinho. Sabendo que não são capazes de subir no bloco de gelo por serem pesadas, elas se alinham e criam ondas para que a sua presa, no caso a foca, se desequilibre e caia na água. Ali, elas não têm chance alguma. E para piorar a situação da pobre foca, as orcas têm um comportamento bem peculiar e, por que não dizer até mesmo psicopata. Ao invés de apenas devorarem sua presa e acabar logo com tudo, elas gostam de brincar com a comida, jogando de um lado para o outro, apenas prolongando o sofrimento do animal que foi apanhado. Alguns acreditam que o motivo para esse comportamento é que elas caçam e matam muitas vezes, não por estarem famintas, mas sim por estarem entediadas. Então, essa ação é só um tipo de jogo ou brincadeira para elas. E é claro que seu brinquedo não são apenas focas, podem ser arraias, tartarugas e até mesmo pinguins. Na verdade, pinguins são um dos preferidos das orcas. E como sabemos, mesmo sendo uma ave, eles não conseguem voar para longe. Então precisam procurar outros refúgios, como barcos, blocos de gelo e terra firme. Mas se uma orca estiver decidida a torná-lo banquete, nenhum lugar é seguro o suficiente. Um exemplo perfeito para provar isso é a caça de leões marinhos. Esse praticamente vive em terra, mas como se fosse um desafio ou brincadeira interessante para as orcas, elas não desistem até abocanhá-los. E existem muitos registros por aí de orcas quase que pulando em terra para agarrar sua presa como se toda a fartura que existe no mar não fosse o suficiente. Mas, como dissemos, elas são persistentes e se estiverem decididas a pegar algo, elas irão até o fim. E esse desejo muitas vezes pode se tornar um problema. Nas redes mesmo, você pode facilmente encontrar vídeos e imagens de orcas que acabaram em maus lençóis por seguirem esse instinto de caça desenfreado. E nesses casos em que o pior acontece para elas, as únicas opções que restam é torcer pela ajuda de humanos, o que muitas vezes apenas ajuda a prolongar sua vida, porque dificilmente será possível arrastá-la de volta ao mar, ou esperar que a maré suba depressa, para que ela sozinha consiga voltar a seu habitat natural. Apesar da ajuda humana na maioria das vezes não ser suficiente, definitivamente muitas devem suas vidas às pessoas. E existem casos em que de fato elas mostraram essa gratidão, brincando com humanos, fazendo gracinhas e demonstrando alegria e inocência como fazem as focas. E isso nem é do feitio delas. Como no caso de uma orca nomeada de Luna, que foi abandonada por sua família e está tão acostumada com pessoas que seu comportamento lembra de um pet domesticado, mas de várias toneladas. Observando essas cenas em que orcas brincam com pessoas, até esquecemos o quanto elas podem ser perigosas e até acreditamos que as cenas do filme Free Willy podem ser comuns e reais. Mas saibam que nem mesmo orcas que se apresentam em aquários e que são treinadas para saltar, dar piruetas, dar um banho na galera e acenar podem ser consideradas fofas e inocentes. Um exemplo assustador é da orca Tilikum, que antes de sua morte em 2017 no Parque SeaWorld Orlando fez 3 vítimas fatais. A mais notória aconteceu em fevereiro de 2010, após um show onde Dawn Brown Cho, uma treinadora experiente, foi arrastada para debaixo d'água. Antes disso, a orca ainda mordeu o braço da treinadora.
O episódio foi assistido e registrado por várias pessoas do público que ainda não haviam deixado o parque após o final do espetáculo. O SeaWorld negou a divulgação das imagens capturadas nos vídeos, por, na época, serem parte da investigação do ocorrido. Pessoas que presenciaram a cena disseram que o comportamento da orca foi extremamente agressivo e que não sabem dizer o que motivou o ataque. Após o ocorrido, logo a orca voltou à atividade e debates surgiram sobre esses shows, fazendo muitos acreditarem que o dinheiro era muito mais importante para esses parques do que o cuidado com os animais e a segurança das pessoas. E questionamentos foram levantados como no documentário Blackfish de 2013, sobre qual o limite entre a diversão e a violência contra os animais. Após anos de crítica de ativistas e biólogos, em março de 2016, o parque anunciou o cancelamento de espetáculos com orcas. Informaram que a intenção do parque é proporcionar aos visitantes uma experiência mais natural com os animais e focar em um compromisso de educação, pesquisa de ciência marinha e resgate desses animais marítimos. Ainda nesse comunicado oficial, a SeaWorld informou que não libertará as orcas, por considerar que elas já não se adaptariam à vida selvagem. O parque garantiu que essa decisão foi tomada porque a sociedade está mudando e ainda reiterou que não captura animais selvagens há quase 40 anos. Precisamos lembrar que, apesar do treinamento de viverem em cativeiro, hábitos selvagens nunca são esquecidos e que, apesar de muitas vezes não parecerem, esses animais oceânicos são predadores temidos, fortes e inteligentes, e tendo a consciência disso, por que não tentariam caçar em uma piscina se essa é a sua natureza? Ainda mais se pensarmos que os relatos de maus tratos são verdadeiros. Será que esses animais não sentiram necessidade de se proteger? Ou até mesmo se vingar? Qual é a sua opinião? O que você acha desses shows? Deixe aqui nos comentários. E escreva também sobre quais curiosidades você gostaria de saber mais. Quem sabe escolhemos o seu tema para ser conteúdo no nosso próximo vídeo. E se assim como nós você também ama bichinhos e feras, corra para conferir tudo que já rolou por aqui. Siga nosso canal e ative as notificações para ficar sabendo das novidades do nosso Mais Que Animal. Aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdos interessantes para você. Até mais, galerinha!